Bom dia, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Antes de começar, gostaria de pedir o like e as inscrições de vocês no meu canal, como forma de motivação e incentivo para futuros projetos humanos e espirituais no meu canal. Desde já, agradeço. Quem seria a mulher de Caim? Antes de falar da mulher de Caim, nós temos que ir no livro de Jó, capítulo 38, versículos 4, 7 e 21. No versículo 4, Deus pergunta a Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Deus perguntou a Jó onde ele estava quando a terra nem existia. No versículo 7, Deus continua a pergunta do versículo 4. Quando as estrelas da alva juntas cantavam alegremente, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Na Bíblia Sagrada, quando Deus fala em estrelas, ele realmente está se referindo aos anjos. E quando ele fala em filhos de Deus, ele está se referindo a nós, quando espiritualmente vivíamos no reino de Deus, antes da fundação do mundo. No versículo 21, o próprio Deus responde a Jó: de certo tu o sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número de teus dias. Deus está dizendo a Jó que Jó já era nascido antes da fundação do mundo. E se Jó já era nascido antes da fundação do mundo, todos nós, filhos de Deus, já éramos nascidos espiritualmente no reino de Deus. Nós somos filhos de Deus, mas estamos aqui na terra como filhos do homem, para aprovação na carne. Não podemos nos lembrar de nosso passado espiritual no reino de Deus, antes da fundação do mundo, pois esta sabedoria está oculta em mistério, como diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 7 e 8. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Em Efésios, Deus também fala da nossa pré-existência espiritual antes da fundação do mundo. No capítulo 1, versículos 3, 4 e 5. No versículo 3, a palavra de Deus diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. No versículo 4, a palavra de Deus diz que fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. No versículo 5, a palavra de Deus diz que fomos predestinados para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Isto que vocês estão ouvindo agora é para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Hoje, nós vamos falar sobre a mulher de Caim. Quem seria a mulher de Caim? Se Eva era a única mulher na terra. Mas em Gênesis, capítulo 6, versículo 4, a palavra de Deus diz que haviam gigantes naquela época na terra. Mas quem seriam esses gigantes? De onde vieram? Deus colocou uma marca, possivelmente na testa de Caim, para quem o achasse, não o matasse. Mas quem mataria Caim? Como diz a palavra de Deus, haviam gigantes naquela época. E chegando em Nod, terra vizinha ao jardim do Éden, e possivelmente no mesmo dia,
Caim conheceu sua mulher. Quem seria esta mulher? Concomitantemente com Adão, Eva e Caim, viviam os gigantes aqui na terra. Conclui-se que a mulher de Caim seria uma mulher gigante. Caim teve um filho com esta mulher, que se chamou Enoque, que também era um gigante, pois a natureza humana da mulher era sobrenatural, pois não nascera de mulher. Toda a geração de Caim era de gigantes, por causa da sua mulher. A Bíblia Sagrada não fala o nome da mulher de Caim, mas cita o nome de duas mulheres gigantes de Lameque, Ada e Zilá. Lameque era descendente de Caim. De onde surgiram a mulher de Caim e os gigantes? Como já vimos no livro de Jó, capítulo 38, versículo 7, viviam no reino de Deus anjos e os filhos de Deus, antes da fundação do mundo. Os gigantes não poderiam ser anjos, porque os anjos são criaturas de Deus e os anjos não podem ser transfigurados em homens. Alguns teólogos interpretam que os gigantes seriam anjos caídos, o que não é verdade, pois os anjos caídos ou demônios foram para o lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Os gigantes só poderiam ser, então, os filhos de Deus que foram pervertidos por Satanás e lançados na terra como homens e mulheres, com mentes animalescas e diabólicas, e que depois foram espiritualmente para o inferno. Concluindo, como já foi dito, os gigantes, que eram filhos de Deus caídos, foram lançados na terra como homens e mulheres gigantes. A mulher de Caim seria um filho de Deus pervertido, transfigurado na forma humana de mulher, com natureza sobrenatural, pois não nascera de mulher. E por causa disso, seu filho com Caim, chamado Enoque, nasceu gigante. E toda a geração de Caim era formada por gigantes, por causa da natureza humana da mulher de Caim. Por causa da natureza sobre-humana da mulher de Caim. Os gigantes foram lançados na terra antes do dilúvio, Gênesis capítulo 6, versículo 4, e depois do dilúvio, Deuteronômio capítulo 3, versículo 13. Já os filhos de Deus, que tiveram filhos com as filhas dos homens, vieram ao mundo somente como homens e não eram gigantes, mas também, por terem natureza humana sobrenatural, tiveram filhos gigantes com as filhas dos homens. O que foi dito aqui hoje não é interpretação teológica, e sim revelação divina, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Eu não consigo entender como no vídeo revelando a nossa verdadeira origem espiritual, que já tem 7.000 visualizações, só tem 22 inscritos. Ao passo que eu vejo em certos vídeos supérfluos com centenas de inscrições. Este vídeo é uma revelação de Deus, como todos os meus vídeos. Está se tratando da nossa natureza, está se tratando da melhor notícia mundial de todos os tempos, pois está se falando da nossa origem espiritual, que é celestial. Parece que as pessoas não estão acreditando, mas está escrito na Bíblia Sagrada, no livro de Jó, capítulo 38, versículos 4, 7, 21,
e confirmado em Efésios, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5, revelado pelo Espírito de sabedoria e de revelação. Efésios, capítulo 1, versículo 17. Deus me deu essa missão de transmitir ao Brasil e ao mundo a sabedoria que está oculta em mistério, desde a formação dos séculos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 7 e 8. E que Deus me revelou como a idade da Terra, a nossa origem espiritual, origem e extinção dos dinossauros. Deus criou o sexo, ou o sexo foi gerado pelo pecado. De onde surgiram a mulher de Caim, os gigantes e os filhos de Deus? Por que o número da besta é 666? Por que o número do anticristo é 666? Tudo isto postado nos vídeos do meu canal YouTube. Não pedi a Deus para me revelar os mistérios da Bíblia. Pedi somente para entender o que eu não conseguia entender. E até hoje Deus me faz revelações, desde o ano da minha petição, que foi o ano 2000. Portanto, irmãos, acreditem e deem o like. E se inscrevam no meu canal para motivar a minha natureza humana, porque na minha natureza espiritual a graça de Deus me basta. Fica a critério de vocês. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém.